No contexto da odontologia para pacientes com necessidades especiais, qual a atuação do cirurgião dentista? Eu me chamo Maria Milena, sou presidente da LAIOF e hoje estaremos abordando um pouco dessa área que busca uma odontologia mais humanizada. Boa tarde, me chamo Gabriela, faço parte da comissão de extensão da LAIOF e hoje estamos com duas convidadas especiais, a doutora Francine e a Amanda Ximenes. A doutora Francine, ela é especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais, doutora em ciências da saúde e professora adjunta da Faculdade de Odontologia da UFG. E também é coordenadora da GP e da LAIOP. A Amanda Ximenes fez participação do projeto da bateria Banguela da Faculdade de Odontologia da UFG. Ela é vice-presidente da Liga de Odontopediatria da UFG e também participa do projeto de extensão da GP. E é integrante e organizadora da Comissão de Ensino da Associação Brasileira de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, a ABOP. Boa tarde, estamos aqui com a doutora Francine, e a doutora Francine vai falar um pouquinho para nós sobre, no contexto da odontologia para pacientes com necessidades especiais, qual a atuação do cirurgião dentista. Boa tarde, Gabriela, é um grande prazer fazer parte aqui desse podcast da LAIOF. Bom, eu sempre digo que a odontologia para pacientes com necessidades especiais é uma especialidade da odontologia. É importante porque ainda tem muitos colegas cirurgiões dentistas que têm essa dúvida. E o que é a odontologia para pacientes com necessidades especiais? O nosso objetivo, quanto especialistas em OPNE, é prestar atenção odontológica a pessoas com deficiência e grupos especiais de saúde, seja em âmbito hospitalar, domiciliar ou em consultório ambulatório. O que me levou a fazer essa especialidade, na verdade, eu sempre digo, não fui eu que escolhi a OPNE, foi a OPNE que me escolheu. Então, desde o meu último ano de graduação, eu comecei a participar de um projeto de extensão da Faculdade de Odontologia da UFG, o GPETO, que prestava esse atendimento a esses pacientes, as pessoas com deficiência, os grupos especiais, e eu me senti muito realizada naquele projeto. E depois que eu me graduei, surgiram oportunidades de emprego, o que me fez cada vez mais buscar essa especialidade e me preparar para estar disponível para esses pacientes. Então, foi pelas oportunidades mesmo, de estudo, trabalho, e hoje eu sou uma apaixonada pela especialidade e faço de tudo para divulgá-la e para que as pessoas a conheçam e a amem como eu. Sabemos que em muitas especialidades da odontologia se encontra um número excessivo de cirurgiões dentistas. Como a senhora avalia hoje o mercado para OPNE, tendo em vista os recém-formados que desejam nela atuar? Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós precisamos de ter cerca de um dentista a cada 1.200 pessoas numa comunidade, numa população. O nosso mercado odontológico está saturado. Hoje, a nossa realidade de Brasil é um dentista a cada 500 e poucos habitantes. Em relação à odontologia para paciente especial, isso é um pouco diferente, porque se a gente for pensar, nós temos aí 210 bilhões de brasileiros. Nós temos aí 210 milhões de brasileiros. No último censo, 24% da população foi identificada com alguma deficiência, sendo que não era contabilizada aquelas pessoas com problemas sistêmicos, nem problemas comportamentais, como os autistas, transtorno de déficit de atenção. Então, 24% desses 210 milhões vai dar em torno aí de 50 milhões de pessoas com deficiência. Hoje, nós somos 719 especialistas em OPNE. Então, se a gente fizer essa divisão, de 50 milhões de pacientes para 700 e poucos especialistas, nós temos muita gente precisando de um especialista em odontologia para pacientes especiais. Então, para mim, essa é a especialidade do futuro. Então, eu convido aí aos acadêmicos que ainda estão em dúvida, vem com a gente que vai ser sucesso. Em relação ao atendimento multiprofissional, tão importante para o procedimento de qualidade, quais são as principais formas de atuação do cirurgião dentista na OPNE atualmente?
Dentro da OPNE, foi muito importante você perguntar isso, porque a gente tem que realmente trabalhar de uma maneira multidisciplinar, né? Nós temos que, o diferencial de nós especialistas é conseguir ver o paciente como um todo. Então, a gente tem que ter uma noção sistêmica do paciente, a gente tem que entrar em contato com o médico dele, né? Nós temos que entrar em contato com os terapeutas que assistem esse paciente, seja psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. E isso que vai fazer com que nós, cirurgiões dentistas, começamos o quê? A ganhar espaço no mercado. Então, hoje, o especialista em OPNE, ele atua no ambiente de consultório, atua também em hospital, fazendo atendimento sob anestesia geral, no leito hospitalar, em UTI e também em domicílio. Então, para que a gente consiga, né, estar em todos esses ambientes, é de extrema importância que a gente esteja inserido numa equipe multidisciplinar para dar essa assistência completa aos nossos pacientes. Sabemos que na UFG, como projeto de extensão voltado para pessoas com deficiência, surgiu o GP. Você pode nos falar um pouco sobre o que é este projeto e como ele contribuiu para a OPNE? O GPETO é o grupo de estudos sobre pacientes especiais e tratamento odontológico. Ele foi fundado no ano de 1997 pela professora Cerise de Castro Campo e, desde então, ele promove a atenção odontológica integral aos pacientes com deficiência e os grupos especiais, pacientes com comprometimento sistêmico. Lá no GPETO, nós realizamos o atendimento de pacientes que vêm da regulação pelo SUS, pacientes que são encaminhados do Hospital das Clínicas, que estão em acompanhamento oncológico, dos projetos de diabetes, hipertensão, renal crônico, né, com comprometimento sistêmico de forma geral. E nós acolhemos também aqueles pacientes que não têm para onde ir. Então, a gente tem as portas abertas para promover a inclusão das pessoas com deficiência no tratamento odontológico. E além de nós, professores e acadêmicos de odontologia, nós contamos com a colaboração de voluntários de várias áreas da saúde. Então, tem cirurgiões dentistas formados, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, justamente para que a gente ofereça uma odontologia completa e um atendimento multidisciplinar. E isso foi de muito impacto aqui na nossa realidade, né, a criação do GPETO, porque a partir daí vieram depois o Centro de Especialidades Odontológicas para ter o atendimento odontológico às pessoas com deficiência. Hoje nós temos uma vaga para professor especialista em OPNE na UFG, que é a minha vaga na qual eu fui admitida. A primeira vaga nas histórias das universidades federais destinadas à odontologia para pacientes com necessidades especiais. Então, o GPETO veio aí para criar precedente e abrir ainda mais oportunidade para a especialidade. Obrigada, doutora Francine. É lindo saber, né, que tem essa especialidade, né, para que nós, alunos, possamos também, algum dia, né, a gente poder exercer essa profissão. Gabriela, obrigada a vocês pelo convite. Eu me mantenho à disposição para novas conversas, novos bate-papos e espero vocês lá na UFG para conhecer o nosso GPETO. Um grande abraço. Obrigada. Amanda, ao falarmos do GPETO, você pode nos contar um pouco como é ser aluna do projeto? Sim. O GPETO, ele é um projeto, né, de ensino, pesquisa e também extensão. E quando a gente fala em ser participante do GPETO, a gente entende que tem que ter a empatia, né? Olhar para o paciente como um todo, entender que aquele paciente, ele é especial, ele é diferenciado, né? E a gente tem que acolher aquela família primeiramente, acolher aquele paciente de forma humanizada. E quando a gente fala em ser aluno do GPETO, ser um integrante, a gente tem que estar muito bem preparado, né, para atender as pessoas que nos procuram. A gente tem que ter um conhecimento mínimo, né, do que é a odontologia para pacientes especiais, do que é hospitalar, estudar sobre medicamentos, entender um pouco mais de problemas sistêmicos desses pacientes.
E como presidente da LAOP, você pode apresentar um pouquinho do projeto da Liga de vocês pra gente? Sim, a LAOP, a gente teve a ideia de fundar ela com o objetivo dos alunos conhecerem um pouco mais sobre o que é odontologia para pacientes especiais e o que é odontologia hospitalar. Quando nós decidimos criar a LAOP, nós pensamos num projeto que abordasse tanto as ações comunitárias, como as aulas teóricas e também as pesquisas, né? Então, a gente faz encontros quinzenais teóricos com diferentes professores que fazem diferentes abordagens de diferentes temas, né? Também fazemos ações na comunidade, fazemos ações entre os membros da Liga e o nosso objetivo principal é fazer com que os alunos conheçam cada vez mais a odontologia hospitalar, que é uma nova área, né? Ela não é tão antiga quanto as outras, e a odontologia para pacientes especiais, porque a gente sabe que tem um número muito reduzido, né, de especialistas nessa área, pessoas que atuam, que estão nessa causa. Então, a gente quer fazer com que os alunos conheçam cada vez mais essas áreas. E qual que é a importância, então, da LAOP para a sua vida? Você acha que esse projeto está contribuindo para a evolução da UPNE e da odonto hospitalar na vida dos acadêmicos, dos recém-formados? Bom, posso falar por mim que a LAOP tem me acrescentado muito, né? Como aluna e também como participante da diretoria, a gente consegue interagir com os membros de uma forma bem aberta. A gente aprende muito com os professores que dão as palestras, a gente aprende muito com a comunidade, quando a gente faz a ação social e escuta o lado do outro, né? O lado daquele que a gente discute em aula, né? Que é o paciente que tem problemas sistêmicos. Então, a gente passa a ver a odontologia não só da cavidade bucal, mas a odontologia que estuda o paciente de forma sistêmica, que respeita as limitações de cada um. E eu vejo que a LAOP tem me acrescentado cada vez mais, tanto como aluna, como pessoa também, porque nos permite conhecer a odontologia que é pouco falada, que é pouco abordada, e nos permite também nos aproximarmos, né, do paciente e ter mais empatia com aqueles que a gente pode atender futuramente, né, que podem entrar no nosso consultório e a gente muitas vezes não saber o que fazer, mas pelo menos a gente leva um pouco de conhecimento toda vez que nos depararmos com um paciente em condições difíceis, né, ou com algum problema sistêmico. E eu tenho certeza que a LAOP vai fazer parte da minha vida para sempre. Amanda, professora Francine, nós agradecemos a participação de vocês aqui no podcast da LAIOF. Nós entendemos a importância que a LAOP, projetos como o GPETO são, né, dentro da odontologia, e principalmente da odontologia que, assim como a Amanda falou, não é tão conhecida. E a gente espera que, a partir de ações como essa, de apresentar esses projetos, todo mundo possa conhecer um pouquinho mais do que é a odontologia para pacientes com necessidades especiais e a importância dela na odontologia, né?